Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Hoje, véspera de feriado, os ânimos estão assim, começando a relaxar, principalmente porque nós já estamos na tarde do dia que antecede um feriado. E eu começo nesse clima, nessa vibe, a entrevista no dia de hoje, porque, primeiro, eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, como pessoa e como profissional. E a segunda coisa é que ele é, sem sombra de dúvida, ele é uma pessoa considerada, por merecimento, uma das grandes personalidades, um dos grandes protagonistas da medicina no estado do Amazonas. E eu estou falando do Dr. Cleinaldo Costa, que me dá a honra de tê-lo aqui no nosso momento de conversa entre dois profissionais, mas tudo permeado pela grande amizade e admiração que eu tenho por ele. O Dr. Cleinaldo passou um tempo da sua vida dirigindo uma grande instituição de educação do estado do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, e agora ele está ali naquela marca que sinaliza uma nova jornada, novos desafios estes que nós vamos ver nessa nossa conversa, que ele desacelerou um pouco o enfrentamento devido a outros compromissos, né, com a missão que levou alguns anos para ele completar. Ele acaba de completar. E hoje ele vem conversar comigo, e a gente já conversou várias vezes durante esses últimos 8 anos, sobre a tarefa, a missão que ele cumpria. Mas hoje, pela primeira vez, nós vamos conversar com o cirurgião vascular, o médico Cleinaldo Costa, que é um dos mais renomados cirurgiões vasculares que nós temos realmente a aventura de ter no estado do Amazonas. Os pacientes dele, né, todos aqueles que cruzaram o seu caminho e tiveram dele a atenção profissional, sabem perfeitamente sobre o que eu estou falando e concordam comigo, eu tenho absoluta certeza. Vamos recebê-lo aqui com gratidão e também com muita alegria. Dr. Cleinaldo, falei com o coração e fui sincero. Seja bem-vindo à Hora do H. Humberto, é uma honra, é uma gratidão estar aqui novamente. Agradeço aqui a casa, ao Portal da Holanda e, sobretudo, ao meu amigo Humberto Amorim, amigo do coração. E agradeço a você de estarmos juntos nessa tarde para a gente falar sobre medicina, falar sobre saúde, desafios da saúde no século XXI, como é que eu e você, como é que nós dois aqui, Humberto, também preservamos nossa saúde, evoluímos com saúde e temos uma coisa muito importante chamada qualidade de vida. Acho que esse que é o grande objetivo que nós temos na vida e a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu tive acesso, Dr. Cleinaldo, a uma resenha do seu vasto currículo profissional, mas eu mudei de ideia. Eu não vou ler isso aqui não, eu prefiro o senhor que o senhor nos diga para todo mundo, e principalmente que o senhor está voltando a retomar a sua atividade precípua, que é a sua atividade como médico. Qual é a sua atividade precípua e em que área da medicina o senhor se preparou para atuar e atuou e vem atuando durante todos esses anos? Assim, importante lembrar que eu nunca parei com a medicina. A medicina faz parte da minha vida 24 horas por dia, é fato. Tive que naturalmente reduzir compromissos dentro da medicina por conta de atividade administrativa que, como você falou, finalizei. Entretanto, falar um pouco da minha formação. Sou um médico formado há 27 anos. Ao longo dessa carreira, desenvolvi habilidades na área de cirurgia geral e um pouco mais adiante de cirurgia vascular. E hoje dedico-me, sobretudo, à cirurgia vascular. Mas assim, desenvolvo diversas áreas de interesse, dentre elas uma área muito importante aqui para a nossa região, chamada telemedicina e telesaúde. Então, como é que eu me definiria? Desculpa, doutor. Acontece nas melhores famílias de Londres, Humberto, inclusive aqui no H. Desculpa. Sem problema, irmão. Voltando, o que vem a ser esse desenvolver medicina no século XXI e o que eu venho fazendo? Hoje eu desenvolvo atenção médica
e pesquisa na área de cirurgia vascular, na área também de cirurgia do trauma. O que é a cirurgia do trauma? Cirurgia de pronto-socorro. E desenvolvo também atividades, como te falei, na área de telemedicina e telesaúde. Entretanto, muitas coisas se somam nesse cenário novo, abordagens novas, inclusive do próprio médico, do ponto de vista da sua reflexão pessoal, do modo como vê o mundo e do modo como se coloca frente aos seus pacientes para, de fato, promover saúde. Acho que esse é o principal assunto do século XXI. Como é que a gente promove saúde? O senhor é um cirurgião vascular. Perfeito. Hoje mesmo me perguntaram o que o senhor opera. O que o cirurgião vascular faz? Como é que o cirurgião vascular opera? Nos esclareça sobre isso, doutor Reinaldo. Se eu fosse te dar uma definição do início da minha carreira, te diria assim, um cirurgião vascular é alguém que opera os vasos do corpo humano, artérias, veias, linfáticos, sobretudo isso. Se eu for te dar uma definição hoje do século XXI, eu vou te dizer, um cirurgião vascular é um médico que promove saúde das suas e dos seus pacientes, que trabalha nesta promoção de saúde, evitando que pessoas adoeçam e que eventualmente tem que tratar por cirurgia doenças das artérias e das veias. Entretanto, hoje a gente tem também métodos pouco invasivos ou não invasivos que limitam muito a necessidade de operar pacientes, sobretudo procedimentos ambulatoriais que podem ser feitos em ambulatório, em consultório, com pouca ou nenhuma anestesia, e o paciente retorna para sua casa no mesmo dia. Então, existe hoje um leque de possibilidades de tratamento, mas a ênfase hoje, sobretudo, é a grande pergunta: como é que eu não adoeço? Como é que eu preservo minha saúde? Acho que isso é o fundamental. Isso precisa mudar na cabeça do médico, da médica, e precisa mudar também no aparelho formador. Nós, professoras, professores, como é que nós aprendemos e ensinamos medicina às nossas alunas e alunos? O assunto é promover saúde, não é tratar doença como principal finalidade. Acho que isso aí é muito importante. E tem um segundo conceito muito importante: como é que eu integro o espírito e corpo? Essa é outra pergunta muito importante que eu tive que começar a me questionar, aprender a responder para mim próprio, e naturalmente isso me traz muito mais conforto no lidar com doença, no lidar com angústias dos meus pacientes, lidar com finitude e saber trabalhar com clareza nesse cenário tão complexo que é a medicina do século XXI. Todos os profissionais da medicina que estiveram aqui comigo, e eu tive o privilégio de receber vários deles, se referem à prevenção, aos diagnósticos precoces como algo, um fator importantíssimo para que as pessoas tenham mais saúde, para que as pessoas usufruam e tenham tratamentos mais eficazes. O que o senhor fala sobre isso, na sua área específica de trabalho, doutor Reinaldo? O que eu tenho percebido, Humberto, hoje, além do aspecto da doença vascular, que é o motivo que leva 90% dos pacientes ao consultório, o adoecimento mental acomete pelo menos 40% da população mundial. Com o fato da pandemia, com o isolamento, com as dificuldades econômicas e sociais que todas e todos nós vivemos, hoje, preocupar-se com a saúde mental do seu paciente, preocuparmos-nos juntos com a nossa saúde mental, tem sido tão importante ou mais importante do que tratar vascular, em todas as áreas da medicina. Então, acho que hoje, essa lógica de integrar corpo e mente, espírito e corpo, é muito importante. Esse cuidado eu hoje vejo como o mais importante. E levar essa reflexão aos meus pacientes, mas para que isso aconteça, necessita de uma reforma interna também, de uma caminhada, de um aprendizado, olhar para o interior. E eu penso que não só o médico, toda pessoa, em algum momento da sua vida, precisa iniciar essa jornada. E eu tive a graça de fazê-la há poucos anos, e essa reflexão tem me ajudado muito, do ponto de vista do cuidar melhor, do ponto de vista de ser mais compassivo em relação à minha paciente, ao meu paciente, e naturalmente também da resposta que nós obtemos do tratamento, porque o tratamento é junto, Humberto. O médico não trata o paciente, o médico motiva um paciente a cuidar-se melhor, e os dois juntos obtêm um resultado, quando é possível, o resultado da cura, quando não é possível, o resultado da melhora das condições de vida. Acho que isso aí é a chave. Doutor Reinaldo, como é que o meu corpo, o corpo humano,
ele me diz que eu preciso iniciar um relacionamento médico com um cirurgião vascular. O que acontece? Que sinais esse corpo emite? Vamos falar do clássico. Doenças venosas. O que seria isso? Insuficiência venosa, dor nas pernas, varizes. Isso acomete uma proporção muito grande da população, sobretudo população feminina. Homens também têm varizes. Tratam-se menos, mas tem varizes e tem dores e incômodos também. Então, dor cansada do final do dia, em peso, inchaço nas pernas, incômodo que você percebe ao chegar em casa, a perna inchada, dificuldade de descalçar os sapatos, dor em peso que te dificulta para dormir, às vezes acorda com dor, varizes nas pernas, varizes, isso é doença vascular. Isso precisa da atenção do especialista, do médico vascular. Doenças relacionadas, sobretudo, ao fumo, à obesidade, a alterações do metabolismo das gorduras que levam à formação de placas. Essas placas diminuem a perfusão das artérias, adoecem as artérias. Isso leva a má perfusão das extremidades e, eventualmente, a causa de dor e de limitação de movimento das pernas. Então, isso também é um sinal clínico importante que precisa ser avaliado. De modo geral, dor nas pernas precisa ser avaliado por um especialista cirurgião vascular. Doutor Cleinaldo, aquelas veiazinhas roxinhas que aparecem, bem fininhas nas pernas das mulheres, isso já é um sinal de que alguma coisa pode crescer se não for feita uma intervenção, iniciado um relacionamento com o cirurgião vascular? Existe uma classificação de varizes que vai desde microvarizes, que é o que você está citando, até uma situação muito grave, que são úlceras venosas. Naturalmente, não existe essa correlação de caminhar de microvarize para úlcera venosa, para o extremo. A paciente pode estar classificada em qualquer uma dessas posições, com microvarizes, com varizes, eventualmente com inchaço nas pernas, edema e assim por diante. Todas essas situações é justificável, convém o tratamento precoce, o acompanhamento precoce com o especialista. Microvarizes, além do aspecto médico, porque as pessoas dizem que não dói. O que dói é a insuficiência venosa. A microvarize é um sinal clínico de insuficiência venosa. Então, o paciente tem, de fato, dor nas pernas e, eventualmente, microvarizes. Mas a microvarize, sobretudo na mulher, tem um aspecto social, tem um aspecto muito importante da autoestima. O tratar as microvarizes permite que ela use uma saia num lugar como o nosso, que é quente, que as pessoas vão à praia, que as pessoas vão aos balneários, usam uma roupa mais curta. Isso faz muito bem para a autoestima, isso precisa ser valorizado. Então, são aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, eu vejo nos supermercados, eu vejo em tantos lugares em Manaus, meninas em pé, trabalhando em pé, o dia inteiro. Pessoas que andam de ônibus todos os dias, várias horas em pé, mulheres no caso. E sobre o uso da meia de compressão, essas meias elas só podem ser compradas e usadas com orientação médica, porque elas são vendidas livremente nas lojas. O que o senhor tem a dizer sobre meia de compressão, doutor? Em primeiro lugar, isso que você falou é muito importante. O modo como nós trabalhamos ao longo do dia. Muito tempo em pé, muito tempo sentado. E se somar a isso a hereditariedade, ou seja, o fato de na família termos histórico de insuficiência venosa, varizes e assim por diante, a chance aumenta muito de comprometimento venoso ao longo da vida. Então é muito importante lembrar disso. Você falou de um aspecto importante que é a prevenção. E a prevenção se dá, de fato, com meias de compressão, porque a meia de compressão ela se contrapõe à pressão aumentada da veia dentro da perna, por isso que ela é benéfica e por isso que ela deve ser estimulada. Agora, lógico que existem meias de vários tipos, de vários tamanhos, de vários modelos, e nessas circunstâncias a possibilidade de uma consulta precoce com o cirurgião vascular, com a cirurgiã vascular, aumenta a oportunidade de escolher a meia correta para cada paciente, cada situação específica. Entretanto, foi muito bem lembrado, a elastocompressão, como chamamos, o uso das meias é muito benéfico. Agora, uma coisa importante, não fazer nenhuma viagem sem meia, Humberto. Nenhuma? Nem ir aqui a Figueiredo sem meia. Não estou sendo exagerado. Muito interessante. Viagem aérea sem meia pedir complicação. Principalmente nas viagens aéreas? Sobretudo nas viagens aéreas. Considerando que a gente mora numa cidade que fica razoavelmente distante da maioria das cidades brasileiras. Significa um deslocamento aí maior que 2 horas. Então, meia sempre. Doutor Cleinaldo, eu vou desviar um pouco a conversa e nós vamos sair de Manaus e vamos ao interior do estado. O senhor
acaba de cumprir uma missão que lhe deu, logicamente, uma vasta experiência sobre a realidade do interior do estado do Amazonas. Os relatos que eu ouço sobre o interior, falando de medicina, são relatos que nem difíceis de trazer boas notícias. É sempre, não, no interior não tem UTI, faltam UTIs no interior. Não, as pessoas têm que ser trazidas para Manaus para serem tratadas na FCCOM, porque não tem os polos de atendimento. E me diga uma coisa, qual é a sua visão sobre a prática da medicina no interior do estado do Amazonas? Continua realmente dessa forma, de que as pessoas com certas doenças, com certos males, precisam ser removidas para Manaus por falta de atendimento adequado no interior do Amazonas? Continua assim? Assim, Humberto, a época em que me formei, era muito difícil um médico trabalhar no interior do estado do Amazonas, sobretudo nos municípios mais distantes. Isso vem mudando ao longo dos anos, à medida em que também formamos mais pessoas, amplia-se a possibilidade desse mercado no interior do estado do Amazonas e, naturalmente, também as ofertas de emprego e as possibilidades no interior vão, ao longo das décadas, melhorando. Mas, lógico que persiste essa dificuldade, esse déficit de profissionais no interior do estado do Amazonas, sobretudo em localidades mais distantes. Existem hoje métodos dentro da medicina já parametrizados que permitem este atendimento à distância com razoável qualidade e reduzindo muito o tempo de atendimento, sobretudo do apoio do especialista ao médico de saúde de família e comunidade que se encontra lá na localidade, favorecendo o diagnóstico precoce e melhorando a qualidade da atenção do tratamento a estes pacientes no interior. Então, é um alento de telemedicina e telesaúde. Isso no país todo aumentou muito por conta da questão pandêmica. Tivemos que lançar muito mão de telemedicina e telesaúde e hoje é um fenômeno consolidado. O Conselho Federal de Medicina criou parâmetros para isso recentes, numa resolução que, ainda que provisória, mas é a resolução que hoje permite que a telemedicina seja feita em todo o país e é uma realidade que veio para ficar. No nosso estado ela é essencial. A maioria dos municípios do Amazonas, temos 61 municípios, né, fora Manaus, essa maioria já tem a possibilidade da utilização da telemedicina, quer dizer, já existe equipamentos nesses lugares, porque tem a questão do equipamento também, sim, né, doutor Glinaldo? Hoje, o estado do Amazonas dispõe de telemedicina nos seus 61 municípios e mais 6 aldeias indígenas. Ainda há muita coisa para crescer, mas é um cenário importante. No Brasil, é o terceiro maior movimento de telemedicina do Brasil. A questão de hospitais no interior, quer dizer, tirando o médico daquelas ofertas que são feitas pelas prefeituras, porque uma vez um médico me falou em um dos municípios, eu estava em viagem, ele me falou que o salário é bom, mas aí durante os 6 meses ele vai pago direitinho, a partir de 6 meses não é mais pago. Isso falando do envolvimento com o poder público, aí depois complica, chega até a atrasar e não pagar nem nada. Já existe uma melhoria nesse sentido? Hospitais no interior, quer dizer, o planejamento, se é do seu conhecimento, de construção de UTIs no interior, porque nós descobrimos com a pandemia que nenhum município do Amazonas, fora Manaus, tem uma UTI médica. Humberto, eu não consigo te dar resposta simples para um problema complexo. Entretanto, posso te falar uma coisa. O SUS surgiu em 1988 com a Constituição Cidadã, Sistema Único de Saúde. Estamos falando aí de 33 anos de Sistema Único de Saúde. É um tempo muito curto, onde avanços foram extraordinários. Então, hoje, o cidadão tem direito constitucional à saúde por conta do Sistema Único de Saúde. Isso tem melhorado muito. Não estou dizendo só do Amazonas, do Brasil como um todo, e um reflexo disso, a resposta que o Brasil conseguiu ter com relação à questão da vacinação, que chegou muito atrasada, mas hoje nós somos, no mundo, um dos países de maior taxa de vacinação do planeta, em que pese que muita coisa ainda precisa ser feita para que a gente atinja cobertura universal. Mas onde eu quero chegar? É preciso olhar com o olhar da história, de um tempo muito curto, de história de 33 anos, e fortalecer um patrimônio do povo brasileiro chamado Sistema Único de Saúde. E por que eu falo isso? Esse sistema não nasce do acaso,
ele é aplicado, ele começa onde? No banco de escola, no aparelho formador, nas nossas universidades, aonde alunos da saúde, alunas e alunos da saúde terão o primeiro contato com o Sistema Único de Saúde. E serão essas pessoas que construirão, ao longo do tempo, o Sistema Único de Saúde que eu e você utilizamos. E gostaríamos, e queremos, desejamos que ele seja cada vez mais robusto, cada vez mais capaz de atender às demandas de saúde da população no século XXI. Não é, doutor? É possível. Agora, onde essa política pública muda? Ela muda com a educação, Humberto. A educação do ponto de vista global. Não adianta pensar que nós vamos tentar resolver saúde sem ter resolvido primeiro um grande problema brasileiro chamado educação. Esse é o principal problema. Uma vez eu perguntei a um dirigente da Samsung, num primeiro contato que havíamos tido, como foi que eles conseguiram fazer a Coreia tornar-se uma potência mundial, uma vez que em 1954 tiveram uma guerra civil que dizimou quase a metade da população do país e rachou o país ao meio. Sim. Ele falou educação. 30 anos investidos em educação. Eu disse, mas e segurança pública? Educação. E saúde? Educação. E saneamento? Educação. Então o foco do país por 30 anos, educação. O resultado nós estamos vendo. Quer dizer, 60 anos passados. Sem educação. Não adianta, a gente vai estar chovendo uma olhada. Não vem a gente mudança, tenta. né, doutor? É aquela coisa do remediar, não é o preventivamente tratar. Então, a base de tudo, se nós quisermos corrigir saúde, corrijamos primeiro a educação no nosso país. E essa é a questão principal. O resto vem junto. Porque um cidadão educado, ele conhece seus direitos, ele conhece a Constituição, ele vota direito. Ele, em resumo, ele se posiciona de outro modo. É educação, não tem outro caminho. A saúde vai melhorar como? Quando nós melhorarmos a educação no nosso país. Doutor Creinaldo, eu vivenciei uma época em Manaus e virou até uma brincadeira, né, que, com uma pitada de mau gosto, logicamente, que os melhores médicos de Manaus eram VASP, Varig e Transbrasil, porque as pessoas adoeciam e tinham, para ter um bom tratamento médico, tinham que justamente voar para o sul, procurar recursos em outros lugares, porque Manaus não tinha ainda os recursos que as pessoas precisavam, né, para se tratarem. Hoje, como o senhor analisa a medicina em termos da entrega, né, da medicina pelos médicos, mas principalmente pelo setor tecnológico, o setor de infraestrutura tecnológica e no geral, com hospitais e tudo mais, a entrega de serviços médicos em Manaus, pelo poder público e pelo poder privado também. O senhor tem uma boa visão hoje disso? Em outras palavras, eu preciso, se eu tiver um mal súbito, ter dinheiro para ter um tratamento adequado no Sul, pagando as passagens e tudo mais, como a gente falava não. anteriormente? O fato de estar hoje aqui sentado com você, frente ao programa, a você que me assiste aqui na Hora do H, já reflete isso. Eu não estaria sentado aqui se não houvesse relevância de uma geração de profissionais de saúde que hoje representam a qualidade da saúde no nosso estado. E me honra muito participar dessa geração. Anterior à nossa geração, as coisas eram muito delicadas. Estamos falando aí de quase 30 anos atrás. Sim. Considerando uma geração que se educou aqui em Manaus, formou-se aqui, eventualmente qualificou-se fora, como foi meu caso e de outros tantos, mas que já temos hoje um ambiente de medicina, de enfermagem, de farmácia, de psicologia, de diversas áreas da saúde, que nos dão um suporte muito grande do ponto de vista de qualidade. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a pergunta sobre tecnologias, hospitais e o que mais. A ênfase, se nós estamos falando de prevenir doença, se nós estamos falando de promover saúde, a ênfase é na atenção primária em saúde, não é na tecnologia. A tecnologia terciária, a tecnologia ponta é o final, mas a base, 95% de tudo, do ponto de vista de tratamento, é na prevenção e na promoção da saúde. Então é na atenção primária. Aí remete de novo para onde? Para o aparelho formador, para a educação. Então essa é a chave de toda a conversa. Do ponto de vista de infraestrutura, temos razoável infraestrutura instalada na cidade de Manaus. Nos falta ainda no interior, em grande parte, mas isso é uma consequência. Isso virá com o tempo, certamente. Mas eu volto a uma coisa mais importante que isso. Uma pessoa próxima esteve doente,
ficou durante uma semana procurando atendimento, fez múltiplos atendimentos, mas não tinha diagnóstico. Passados os últimos 3 dias, foi submetida a uma série de diagnósticos no Sistema Único de Saúde, diagnósticos complexos, exames complexos, e chegou-se à conclusão do que havia nesse paciente. Mas o que é grave? Nós não pensamos uma estrutura em que exista um mínimo conforto para um acompanhante que passa uma noite acordado ao lado de um doente. Estamos falando em qualquer cenário. E continua então, assim. O nome disso é humanização. Fala-se muito dessa palavra, é uma palavra muito cara ao Sistema Único de Saúde, mas nós precisamos, de fato, entender o que é humanização, trabalhar pela humanização, porque um fato da vida, eu, você que nos assiste, estamos juntos aqui, nós adoeceremos qualquer hora dessas, qualquer dia, certamente envelheceremos, e a finitude ela é resultado da história humana. Então é preciso ter qualidade nessa atenção, mas a qualidade da atenção não é a melhor cirurgia vascular, o equipamento mais caro, o melhor exame. Humanização, Humberto. O paciente ele quer 2 coisas, que você saiba o que você se propõe a tratar, no meu caso, cirurgia vascular, mas que você seja humano. Essa é a primeira preocupação. Ninguém quer ser maltratado, ninguém aceita isso. Isso é inadmissível. E a massificação, o desgosto com a atividade, o não comprometimento, a não reflexão interna pessoal pode levar a uma situação ruim, eventualmente uma situação que se propaga, que é a situação do mau atendimento por conta da falta dessa compaixão. A compaixão é a chave da conversa. Sem compaixão não há como exercer boa medicina, você não será efetivo com o seu paciente. E essa é uma relação de troca. O paciente percebe isso é muito intuitivo e é uma coisa que a gente aprende logo nos primeiros anos, chamada relação médico-paciente. Ela só vai dar certo se houver empatia. O que é essa empatia? É o respeito ao outro, é o colocar-se na posição do outro. O médico precisa fazer isso todo dia, a médica, o médico tem o dever de fazer isso todo dia. Uma coisa é fazê-lo por vocação, por gosto. Outra coisa é também educar-se para ter compaixão, zelo pela sua doente, pelo seu doente, todos os dias. Esse também é um caminho muito importante. Por quê? Às vezes a gente pode perder isso ao longo da vida, Humberto. E é muito triste. Em várias profissões isso é horroroso, mas na medicina perdem-se muitas vidas por conta disso. E também a causa de muito adoecimento mental, tanto para médicas e médicos, quanto para seus pacientes. O senhor considera hoje, a segunda vez que o senhor menciona isso, essa questão do adoecimento mental como hoje que já possa ser considerado como um caso de saúde pública? É o mais grave, mais grave problema de saúde pública que a humanidade vivencia hoje, depois da pandemia, além da pandemia. O mais grave problema de fundo é a doença mental, que em maior ou menor grau vai acometer 40% da população mundial. Quem não sente angústia, quem nunca teve problemas, quem não perdeu uma noite de sono, sobretudo o lidar com os imensos problemas que a vida, sobretudo a vida urbana, submete a cidadão hoje, atual, a realidade atual, a realidade muito áspera. Então é muito importante lembrar disso. E outra coisa, às vezes você vê um vizinho seu estressado, você vê uma atitude incoerente numa fila de supermercado. A que grau de pressão aquela pessoa está submetida? Sim. Às vezes a pessoa é descortês com você, no seu trabalho, no meu consultório. A que grau de pressão ela estará submetida? Que noite ela teve, hein? Certamente maior que a minha. Certamente maior que a minha. Então é muito necessário colocar-se no lugar da outra, do outro, olhar com esse olhar de compaixão. Isso certamente coloca a medicina no outro nível. Não é a tecnologia, não é o melhor tomógrafo, não é o hospital mais chique do planeta, é a relação médico-paciente. Doutor Cleinaldo, eu de repente, depois que o senhor está falando essas coisas, o senhor me trouxe essa inspiração de lhe perguntar o seguinte: outros profissionais da medicina vieram aqui e disseram o seguinte: Humberto, Manaus ocupa no ranking nacional uma posição de destaque na obesidade, uma dos locais do Brasil onde mais se encontram jovens e adultos obesos. Manaus está lá. Aí me vem uma outra profissional da medicina que diz: Humberto, Manaus é uma cidade onde mulheres estão morrendo, 23 mulheres morrem por mês
de câncer do colo do útero, é uma tragédia evitável, porque existe vacina e as mulheres não se vacinam, e essa médica chorou aqui. E eu acabei de vir do hospital onde faleceu uma mulher de 36 anos. E essa mulher poderia ter sido vacinada, etc. As crianças não estão sendo vacinadas. Meninas de 9 a 14 anos não estão sendo vacinadas, nem meninos de 11 a 14 anos não estão sendo vacinados. A pergunta para o senhor, não deveria ter uma comunicação maior para a população, assim, agressiva, para dizer para as mulheres que elas precisam se vacinar? Eu não vejo isso. E para dizer para as pessoas que fujam de refrigerantes, fujam do junk food, essas coisas todas. O senhor não acha que deveria... O senhor está aqui comunicando essas coisas hoje, valiosas, importantes para a saúde das pessoas. O poder público não poderia, ouvindo essas coisas, as pessoas estão vindo aqui falar sobre isso, através de campanhas sistemáticas, evitar também, ajudar a evitar, a diminuir esse ranking nacional? Eu vou usar uma frase... Desculpa o tamanho da pergunta, sim, mas eu tinha que me alongar, doutor. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E te faço uma pergunta. Um casal educado, do ponto de vista de instrução, de educação formal, não faria todo o esforço para vacinar suas filhas e seus filhos contra o HPV? Com toda certeza. A vacina veio e mudou radicalmente esse cenário. Nas próximas décadas, a gente não vai ver mais o resultado de toda essa mortalidade por câncer de colo de útero que a gente vê, sobretudo no nosso estado. Deus lhe ouça. Entretanto, muitos anos ainda levarão até chegar a esse ponto. Mas eu te pergunto, uma nação educada, um povo educado, sabedor das suas próprias necessidades, daquilo que precisa ser feito, não vai conduzir-se melhor? Certamente. Sem dúvida. A resposta volta. A gente fica enxugando gelo. Enquanto nossa população não estiver adequadamente educada e o investimento for feito maciçamente em educação, em todos os níveis, a gente não sai desse cenário com facilidade. E a gente vai tratar em vez de promover saúde. Então, o foco, promover saúde. Aí você falou de outra coisa importante, obesidade. Promover saúde. Adianta a paciente ir ao meu consultório, tratar suas varizes, tratar eventual doença arterial, algum outro problema de saúde que tenha, e nós não dialogarmos sobre saúde mental, nós não dialogarmos sobre alimentação, qualidade de alimentação, a gente não dialogar sobre é possível ter boa alimentação gastando pouco? Possível. O médico também tem que saber disso, obrigatoriamente. Século XXI. Que médico no século XXI que não vai, do ponto de vista conceitual geral, orientar adequadamente o seu paciente com relação ao cuidado, à alimentação, ao cuidado consigo próprio, à atividade física regular. Então, são cenários que precisam ser mudados. Esses cenários estão aonde? De novo, no aparelho formador. O desenho que se põe hoje para um profissional da saúde é muito amplo. Isso também traz adoecimento mental para o profissional de saúde, excesso de demanda. Mas é preciso ter clareza desses cenários, ter compaixão, orientar adequadamente a sua paciente, o seu paciente, orientar quanto à qualidade de vida, evitar o fumo sob qualquer hipótese, cuidar bem da sua alimentação, cuidar bem do seu sono, cuidar bem das suas relações humanas. Eu vi um vídeo ontem que fala exatamente sobre isso. As pessoas que têm bons vínculos emocionais humanos, ou seja, qualidade de amigas e amigos, adoecem menos, têm maior resiliência e têm melhor resposta quando adoecem. Então, boas amizades, ter você como amigo é uma honra, viu? E isso é fator de saúde. Doutor Cleinaldo, hoje os filhos vivem muito dentro dos seus quartos, presos com o celular, pouco relacionamento social com amigos, físico, estou falando, com os pais e tudo mais. Eles já muito cedo são, entre aspas, donos dos seus narizes. E nós vivenciamos uma época que tudo isso era diferente. A gente, para chegar nesse ponto, era preciso algumas etapas. O que conselho o senhor tem a dar aos jovens, principalmente aqueles que se isolam, engordam, não praticam exercícios, comem o que querem e não recebem, como deveria ser, uma orientação mais
mais incisiva, como nós recebemos, eu e o senhor, eu tenho certeza. É difícil dar conselho, Humberto, Eu sei disso. O problema é mais atrás. O problema é como foi permitido chegar a essa condição. É possível corrigir? Com certeza, mas uma coisa importantíssima chama-se diálogo. O diálogo é a chave para que essas relações familiares possam ser refeitas. E, naturalmente, esse diálogo ampliar-se de modo que as pessoas saiam do seu nicho, saiam da sua individualidade. Uma coisa que me chama muita atenção é como é que é o modelo de sociedade que a gente quer viver. No modelo de sociedade, como a sociedade japonesa, em que o coletivo está à frente do indivíduo em todas as etapas da vida, a gente vê isso menos. Então é muito importante começar a olhar, com esse olhar, a educação. Como é que nós educamos as nossas jovens e nossos jovens? Como é que nós fomos educados? Como é que nós educaremos as gerações futuras? É compreender que o coletivo está à frente do indivíduo. Então, esse cenário de muito intensa individualidade, ele leva a isso. Ele leva ao isolamento, eventualmente à obesidade e leva à doença mental também. Então, é muito importante a gente trabalhar esses cenários, compreender esses cenários. Mas volta para uma coisa que eu falei no início. Se eu próprio não cuidar do meu interior, como que eu vou cuidar do outro? É uma pergunta. Essa pergunta a médica ou o médico precisa se fazer todo santo dia. Eu cuido de mim, eu melhoro minha qualidade de vida, minha qualidade de alimentação, minha qualidade de peso, minha qualidade de sono, minha qualidade de atividade física, minha qualidade de convívio humano, e isso se reflete na minha prática profissional diária, se reflete naquilo que eu transmito, que não é só o que eu falo para meus pacientes, mas o que eles percebem de mim. Isso vai fazer diferença e impacto na vida das pessoas. A doutora Sigrid Cardoso esteve aqui no início dessa semana. Minha professora. E pessoa maravilhosa ela, e ela me disse uma coisa muito interessante, e que o senhor acaba de tocar nisso, nesse assunto educação. Ela disse: Humberto, existem meninas em Manaus de 10 a 19 anos que estão engravidando numa proporção que assusta. Os números são assustadores. E esses 3 fatores envolvem a gravidez na adolescência. Ela vai agora promover uma jornada da gravidez na adolescência. E ela disse: Humberto, 3 fatores: a disruptura familiar, ela ter deixado a escola, ela não está mais atendendo a escola, quer dizer, parou de se educar, de receber educação, e a pobreza. Então, deixa eu ver, a educação aí. Muitas dessas meninas engravidam por falta de orientação, por falta de conhecimento, de educação, de que existem métodos que elas poderiam usar para não engravidar. E muitas delas nem sabem disso, ela declarou aqui. O senhor tem toda a razão. A educação, a falta de educação pode, de repente, impactar de forma negativa uma vida jovem de adolescentes, no caso de adolescentes, para sempre. Uma vez, Humberto, há muitos anos atrás, eu abri um necrológio do Brizola. E eu tinha uma imagem muito depreciativa do Brizola. Mas nesse necrológio dizia assim... Leonel Brizola, político, né? Leonel Brizola construiu 5.000 escolas ao longo da sua vida. 5.000 escolas. 5.000 escolas. E eu recordo-me que Leonel Brizola foi o cara que introduziu a lógica das escolas de tempo integral. Ele e Darcy Ribeiro, naturalmente ouvindo Darcy Ribeiro, que foi o mentor desse cenário. Então você imagina, uma criança que pode estar na rua, se ela tiver em tempo integral na escola, qual será o resultado? Os países desenvolvidos já fazem isso há mais de 80 anos. Então, de novo, nós só vamos corrigir a hora que nós pudermos ter nossas crianças em tempo integral na escola. Todas essas mazelas serão muito minimizadas e elas vão virar página da história. Então, esse é um grave problema que está relacionado à pobreza, mas, sobretudo, o aspecto educacional. Elas estarem fora da escola. Cada 1% de jovens que estiverem no ensino médio ou na universidade significam 6% a menos de homicídios no país. Repita, por favor. Cada 1% de jovens que estiverem no ensino médio ou na universidade representam 6% a menos de homicídios no país. É simples a conta. Dramático isso. É dramático. Então, é educação.
Então vamos voltar para o nosso eixo. Medicina está calcada num negócio chamado educação. Educação está calcado num cenário muito importante chamado humanização, o cuidar, a essência do cuidar, o zelo do cuidar. O zelo do cuidar está calcado numa palavra muito importante e muito importante para a saúde e para todo mundo, chamada compaixão. Colocar-se no lugar da outra pessoa. Esse é o cenário. Essa é a boa medicina. É nela que eu acredito. Doutor Cleinaldo Costa, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Uma honra. O senhor pode ficar certo que agora, isso aqui é uma leitura minha. O senhor vai ter mais tempo para atender meus convites. Com certeza. Eu vou, de vez em Com quando, certeza. E nem falhar contigo. Para a gente vir aqui e conversar. Com certeza. Muito obrigado. E pode ficar certo que o meu índice de fraternidade por você aumentou sensivelmente depois dessa conversa tão fraterna que nós acabamos de ter. Muito obrigado. Uma e eu alegria. sei que isso está levando grandes benefícios para muitos que estão lhe ouvindo nesse momento. É uma alegria poder falar de saúde, falar de promoção de saúde, lembrar a questão do adoecimento mental, sobretudo nesse tempo de pandemia, mas é uma alegria conversar com você hoje sobre saúde. Esse é o nosso papel e, por acaso, esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Muitíssimo obrigado, gratidão imensa, Humberto, por estar aqui no programa, gratidão aqui ao Portal do Holanda pela oportunidade de promover saúde. Muitíssimo obrigado. Alegria toda minha. Alegria minha. Gente, amanhã é feriado. Amanhã é um dia que as pessoas vão estar motivadas pela descontração e tudo mais. E eu só quero fazer um grande pedido a vocês. Tem um ditado em inglês que é o seguinte: if pay attention or pay the price. Que numa tradução livre aí significa o seguinte: presta atenção ou o prejuízo vai ser grande, principalmente no trânsito, quando você estiver dirigindo. E para que isso não aconteça, se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Pelo amor de Deus. Mostre que você se ama. Até amanhã. Aliás, até depois de amanhã, que eu também vou dar uma descansada amanhã, tá? Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.